E a história, hein? Do bandido preso com fuzil, a R15 em casa, munições diversas, trabalho de inteligência da Polícia Militar também nessa história, de repente, acabou solto. Uma desembargadora foi e reverteu a decisão pouco tempo depois e ele teve que voltar para a cadeia. A polícia fez o trabalho 2 vezes. Movimentação que, claro, gera custos, né, operacionais, técnicos, para a sociedade catarinense e brasileira, que pagou a conta pelo menos 2 vezes nessa história de algo comprovado. Olha o tamanho da arma que estava com ele de forma totalmente ilegal. Tá rolando uma enquete na internet sobre o assunto, nós queremos saber a sua opinião. Você soltaria um bandido com um fuzil? Essa é a pergunta que está lá no Facebook. Já vamos avançar na história. O Sandro Cel está com a gente, professor de Direito Penal. Sandro, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente. Os esclarecimentos são sempre importantes. A polêmica continua no ar, né? Mas e aí, a decisão foi com base na lei? Olha, a decisão, é claro, que trouxe uma série de polêmicas, né? A gente entende o trabalho da polícia, sobretudo nesse momento em que se quer tirar armas de grosso calibre, só que a gente costuma repetir que é a lei que prende e a lei que solta. A juíza, ao que me parece, ao analisar o caso, ela teve consciência de que aquele fuzil estava apreendido, tinha que ser apreendido, mas ela tinha que verificar também as condições pessoais daquele indivíduo. Tratava-se de um indivíduo sem antecedentes, de um indivíduo primário e por um crime cuja pena é entre 3 e 6 anos. Nesses casos, muito provavelmente a pena dele ser condenado, ele ficaria com a pena em torno de 3 anos. E isso daria a ele direito de regime aberto. Então, como ela deixou. Então, o que nós podemos dizer é que, do ponto de vista técnico, não houve nenhum absurdo. Foi uma decisão que a juíza tomou lá, de cautela que ela achou com base na lei. Agora, também, o tribunal entendeu de forma diversa e isso é muito comum no direito. Para isso, justamente, que tem 2 graus de jurisdição. Toda decisão que alguma parte não se conforma pode pedir de novo para que seja feito. Até porque, Polito, até a gente esclarecer as coisas, é muito comum quando se encontra alguém sem nenhuma passagem com uma arma desse tipo, não é descabido, não sei se esse é o caso, nem estou falando sobre esse caso, em que às vezes pessoas são constrangidas a guardar tais armas em casa. Porque quem guarda essas armas ou é de facção, isso não ficou provado até o momento, né? Existe uma grande suspeita disso. Existe, mas a juíza não estava fazendo um juízo terminativo de se ele é bandido, se ele não é bandido, se ele é criminoso, não é criminoso. Ela só pensou, diante da lei, em que a liberdade é a regra é responder ao processo em liberdade. Ô Sandro, você tocou num assunto que eu acho que é muito importante, plausível a gente falar aqui, que é o seguinte, a interpretação. Isso. Porque uma juíza interpretou que ele deveria ser solto. E a desembargadora, outra juíza, interpretou que ele deveria ser preso. Os perigos da interpretação, eles existem? Eles são reais? Eles existem e são eles também que fazem o direito evoluir. Porque aquelas pessoas que estão lá, sobretudo a juíza lá de 1º grau, ela esteve ali, ela conversou com as partes envolvidas. E, na opinião dela, ela achou que daria para aplicar a lei na sua forma mais tradicional. Ou seja, se o sujeito tem residência fixa, não apresentou outros tipos de passagem, né? Se ele se compromete a cumprir aquelas outras medidas, como não se afastar do lar, isso e aquilo, que daria para ele responder ao processo de liberdade. O que não quer dizer que, no final, ele não seria condenado por essa lei. Então, é mais uma questão de tempo. Agora, eu acredito que também é importante falar de por que nós temos o Poder Judiciário. Por que, então, a polícia já não colocou na cadeia direto? Justamente porque se entende em todos os países civilizados que quem prende não pode ser o mesmo que faz o juízo legal. Sandro, mas você não acha que isso gera uma impressão equivocada da sociedade? Porque Sim. As pessoas, né, querem que a lei seja cumprida, querem que o bandido vá para a cadeia. E numa situação como essa, em que um homem investigado, com suposta ligação, segundo a polícia, preso em casa, com um fuzil AR-15 municiado, quer dizer... Sem dúvida que a primeira impressão, inclusive, a primeira impressão que eu tive é que era caso para manter preso.
Mas o que há de se salientar também é que, diante dos elementos, aí a gente fala, com possível, a própria polícia diz que tinha um trabalho de inteligência. A polícia, nesse momento, não conseguiu apresentar elementos conclusivos para a juíza entendê-lo como fazendo parte dessa organização. Então, a juíza teria que pensar, eu não posso, pensando naquilo que possivelmente vai aparecer, tomar minha decisão. Eu tenho que tomar minha decisão com base nos fatos e na lei. Ela fez uma opção corajosa, né? Mas nós temos que ter juízes também, às vezes, divergindo, porque muitas vezes também tem pessoas que vão presas e não deveriam estar presas, e aí não gera tanta polêmica. E, sobretudo, que o próprio Poder Judiciário tem elementos para consertar quando aquela decisão é uma decisão que cabe mais de uma interpretação e que se acreditou que não foi a melhor interpretação, que foi o que o Tribunal de Justiça fez. Uma última questão, né, que está aqui na minha cabeça, eu estou querendo entender, que é a história da camiseta. Ele foi preso sem camisa e levado. Mandaram voltar. Ou seja, a polícia 2 vezes exigiu recursos públicos para ir e para vir, questões operacionais, porque ele estava sem camisa. Não pode sem camisa em audiência de custódia? Como é que funciona isso, doutor? Olha, vai depender muito dos detalhes do momento. Agora, vejam, se fala que ele foi preso dentro de sua própria casa, iria ser apresentado diante de autoridades, atrapalharia tanto assim a operação, pegar uma camisa no armário e mandar ele botar, uma vez que ele ia se apresentar diante de autoridades, ia ficar depois assim, não é que seja algo de outro mundo, mas isso também demonstra que não... até uma ideia de apresentar o sujeito de uma forma que não seria a mais apresentável. Ninguém se apresenta diante de autoridades sem camisa, né? Então, eles estavam dentro da casa do sujeito, por que não botaram uma camisa? Não é algo do outro mundo, mas também dizer que tiveram que fazer 2 vezes a operação, não. Se tivesse feito diante dos protocolos, que ele ainda é suspeito, tem que respeitar, mesmo que a gente não queira, é uma questão de lei. Que não conhecemos as circunstâncias exatamente. Não. Exato. Não custaria, mas parece que se a juíza chegou a se manifestar sobre isso, parece que ela sentiu a ausência de por que não pegaram a camiseta. Agora eu vou fazer uma audiência com o sujeito sem camiseta, etc. E nada disso atrapalhou o trabalho. Mas ficou um alerta, gerou custos, mas que a polícia também poderia ter minimizado se tivesse feito aquilo que também é esperado nesse ponto. Eu não tenho dúvida que a maior interesse era a arma. Agora volta aquela preocupação política que nós temos que ter muito. A arma aqui só é apreendida na mão já de pessoas perigosas ou potencialmente perigosas. Nós, na fronteira, não apreendemos armas coisíssima nenhuma. Então, esse é o grande problema. Nós temos que, assim como se faz com drogas, nós temos que fazer com armas, porque essa arma não brotou de uma comunidade. Essa arma atravessou fronteiras para estar aqui. Essas armas não podem ser vendidas em nenhum lugar. E por que elas têm chego no Brasil inteiro com tanta facilidade? Então, aí que também, né, a polícia deveria, além de ver como o judiciário se comportou, também ver como seus colegas do Sistema de Segurança Pública Nacional estão se comportando a ponto de o Brasil ser um dos países mais permeáveis à entrada de arma de assalto, que é um absurdo e um perigo para nós. Agradecer a presença do Sandro Cel, professor de Direito Penal, que veio trazer mais esclarecimentos sobre essa história que aconteceu aqui na nossa região. Obrigado, Sandro, mais uma vez. Muito obrigado. Boa semana. Obrigado, seus telespectadores.